Hoje em dia, muito se fala sobre educação positiva, comunicação não violenta, você não causar traumas à sua criança, seja física, seja emocional, seja verbalmente, e isso está totalmente correto. Porém, existe um outro lado que pode ser muito prejudicial para a criança também, que é a permissividade. Seja pela rotina, corrida, seja por algum trauma que a gente mesmo tem por conta de educação autoritária que a gente recebeu, a gente pode ter muitas atitudes que são permissivas com a criança e isso pode ser muito prejudicial para ela. O psicólogo, psiquiatra, na verdade, norte-americano, chamado Daniel Amen, ele fala muito sobre educação, né, e como que a parentalidade, a forma de parentalidade pode trazer prejuízos à criança. E ele citou uma vez um estudo feito na Universidade de Oregon, onde eles estudaram 10 mil crianças, vários tipos de abordagens na parentalidade, e eles viram quais são os que trazem mais efeitos prejudiciais na saúde mental das crianças. Então eles pegaram algumas dimensões de parentalidade, que seria permissiva, firme, que a permissiva seria você não dar limites, a firme seria você dar os limites necessários para a criança, a hostil, que seria a violenta, e eles chamam de amável, que é bem autoexplicativo. Amável, você ser gentil com a criança, né? Quando você cruza esses tipos de parentalidade, existem algumas categorias. A mais prejudicial, que trouxe mais danos, efeitos danosos psicológicos na criança, foi a permissiva e hostil, que seria a criança sem limites, mas ao mesmo tempo os pais terem abordagens e atitudes hostis e violentas com a criança, seja verbal, né, ou de humilhação, gritar, ou chegando até a violência física. Mas a segunda, mais prejudicial, que foi um ponto de surpresa, foi a permissiva e amável. Amável você tem que ser com seu filho, mas o fato de você ser permissivo traz muitos danos emocionais, muitos efeitos negativos que podem acarretar até a vida adulta, né? O mais recomendado seria realmente o firme e amável ou firme e gentil. Então é você ser um pai que tem uma abordagem calma, tranquila, com um tom de voz ameno, um tom de voz não excessivo com a criança, porém você dá esse limite, você precisa manter esse limite na educação do seu filho. E os efeitos danosos, né, desse tipo de educação permissiva são vários, que vão entre ansiedade, depressão, suicídio, vícios. Então são consequências por conta dessa falta de limite que é necessário na infância. Mas então, como saber se eu estou sendo permissiva ou não? A psicóloga Nanda Perin, ela dá uma dica que eu acho muito interessante para você conseguir saber esse limite. Às vezes a gente vai do autoritarismo para a permissividade assim muito rápido, a gente acaba nem percebendo. Então a Nanda Perin fala sobre o adulto estar sendo respeitado também. Então você vai colocar, por exemplo, um limite, você vai fazer um combinado com uma criança. Então você vai falar assim, ela quer brincar com alguma coisa, só que daí ela vai tomar banho um pouco depois, tá na hora do banho. Então você vai falar assim, ó, se for uma criança pequena que não tem noção de tempo, você coloca um alarme, isso funciona bastante. Colocar um alarme seja no celular, seja num timer, falar, ó, daqui 5 minutos, quando tocar o alarme, a gente vai tomar banho, vai terminar de brincar e vai tomar banho. E aí, quando o alarme tocar, a criança pode ser que ela cumpra muito bem, mas pode ser que ela tenha reação mesmo assim, uma reação muito forte de gritar, de espernear. A questão nesse ponto aí que vai fazer a diferença, é você ceder ou não a essa reação da criança. Então, o estilo de parentalidade permissivo vai fazer com que nesse momento o pai ou a mãe simplesmente deixe a criança brincar até a hora que ela não quiser mais brincar e depois tomar banho, ou nem tomar banho, né? Ficou tarde, tá na hora de dormir, ela já tá cansado, então a gente vai dormir assim mesmo, porque não colocou esse limite. E aí você tá sendo desrespeitado, né? No acordo que vocês fizeram. Na forma firme e gentil, que seria a mais recomendada, você vai colocar o alarme. Quando soar o alarme, mesmo que a criança tenha essa reação, você vai manter a sua calma, você vai falar num tom de voz normal, num tom de voz tranquilo, porém você vai falar, acabou,
não vamos mais brincar, vamos guardar os brinquedos, a gente vai tomar banho ou a gente vai comer, não sei, né, dependendo do acordo. Enfim, a gente vai guardar os brinquedos e vai tomar banho. E aí você pode até dar um tempo para a criança se acalmar, mas você não vai manter a brincadeira, você não vai fazer aquilo que a criança queria fazer só porque ela queria fazer. Então essa é uma dica muito legal que ela dá, que eu acho que ajuda muito a gente perceber quando que você pode estar sendo permissivo. Isso traz uma diferença muito grande no comportamento da criança. Eu falo por experiência própria. Aqui em casa, a gente tinha meio que os dois extremos, né? O meu marido tendia a uma educação mais autoritária e eu tendia a uma educação um pouco mais permissiva. Então, com o tempo, de tanto falar para o meu marido sobre a questão de traumas na educação violenta, ele começou a mudar a abordagem dele muito autoritária e começou a mudar a forma de falar com minha filha. Ele começou a se controlar muito mais na parte de ter a paciência, né, quando ela tem uma birra. Porém, eu estava na permissividade ainda. Então, muitas vezes eu era essa pessoa que, deixa mais tempo, ai, coitada, né? Ela tem essa reação porque ela não tem um cérebro maduro ainda, então vou esperar mais tempo. E às vezes deixava esse esperar, eu deixava ela esperando brincando, por exemplo. Então, o que era 5 minutos de limite acabava virando 20 minutos de espera com ela brincando. E aí eu comecei a perceber isso. Então, uma coisa que é muito importante também quando você tem filho é você se autoconhecer e se autoperceber. Porque às vezes a gente estuda, mas a gente não se percebe ou não quer perceber, né, algumas atitudes falhas nossas e acaba mantendo isso por muito tempo e não corrigindo. A partir do momento que eu também comecei a mudar, o comportamento da minha filha mudou da água para o vinho. Então, ela tinha um comportamento de realmente ter reações muito mais fortes quando eu estava junto, estava eu e meu marido dava um limite e eu ficava com esse receio e acabava sendo mais permissiva, e a minha filha tinha um comportamento muito mais desafiador, ela fazia muito mais birra e inclusive contra o meu marido. Ela tinha comportamentos de canalizar a raiva dela para o meu marido. Quando eu comecei a mudar, de forma gentil, eu nunca fui de gritar com a minha filha, porém eu simplesmente mantia a minha palavra de não, agora acabou. Ela mudou em muito pouco tempo, ela mudou com meu marido, mudou em casa no geral, então ela virou uma criança que aproveitava muito mais e que quando a gente dava um limite, ela diminuiu muito assim as birras dela e as reações de quando ela era contrariada, né? Então quando você se auto-percebe, você reparar o que você estava fazendo de errado é um princípio muito importante na parentalidade. A doutora Alisa Prisman, ela é autora do livro 5 Princípios da Parentalidade e ela ajuda de forma simples a facilitar o nosso dia a dia, né? As nossas ações dentro da educação. Ela acredita que existem diferentes formas de você educar e não é porque é diferente que está errada. Porém, 5 princípios são importantes você manter, que é o relacionamento, né? O relacionamento com seu filho, reflexão, que é um pouco isso, né? Vai ao encontro do que eu falei sobre você se perceber. Então, reflexão, você perceber o que aconteceu, mesmo que seja depois, você pensar sobre isso. Regras, que são os limites que você tem que colocar, porque as crianças precisam de limite, né? A regulação ou corregulação ou autorregulação. Então, a regulação é você conseguir manter o seu controle no momento adverso, digamos assim, no momento que está acontecendo a birra, no momento difícil, é você manter o seu autocontrole e aí é você estar regulado. A corregulação é você mantendo o seu controle, você vai ajudar o seu filho se controlar. Então a criança que está com muita birra, que está num momento muito estressante, se você gritar com ela, e mesmo que você não grite, mas se o seu corpo mostrar que você está muito estressado, né, a sua respiração estiver muito acelerada, tudo isso, mesmo que inconsciente, é percebido pela criança. E a criança vai se manter estressada, ansiosa. Então, você realmente é um treino. Você vai tentar se manter mais calmo para você corregular, para você ajudar a criança a se regular. Não adianta você falar para a criança, para de gritar, gritando, né? E a reparação, que é quando você percebe que você cometeu algum erro,
você ir lá e conversar, pedir desculpa e melhorar, né? E melhorando cada vez mais. Então, com esses 5 princípios, que são 5 R's que ela chama, a doutora Lisa faz com que a gente aplique isso no dia a dia e torne, né, um pouco a parentalidade, a educação dos filhos um pouco mais leve, um pouco menos cheio de culpa. Então, esses princípios que ela traz ajudam bastante a ter soluções, inclusive, para alguns problemas que vão surgindo. Então é isso, pessoal. Eu espero que nesse vídeo aí vocês tenham entendido um pouco mais sobre permissividade, como não ser permissivo e os malefícios que a permissividade excessiva traz. E se você gostou, curte. Se você acha que alguém vai gostar também desse vídeo, compartilha. Vou deixar também vídeos relacionados aí no card, como o vídeo de como lidar com as birras, que também tem a ver com o assunto e acho que complementa, né, esse vídeo. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.